Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que alegria estarmos juntos mais uma vez nesse projeto Comunhão no Lar, abrindo as portas do nosso lar físico para que Jesus venha ter conosco, venha ampliar, ajudar a ampliar o nosso discernimento acerca das coisas desse mundo, ajudando-nos a enxergar para além desse horizonte material, não é? Então é isso que fazemos aqui nesses breves minutos, né? Nesse projeto. E utilizamos para nos ajudar nas reflexões, nos entendimentos das mensagens do Cristo, as mensagens registradas no livro Jesus no Lar, pela psicografia de Chico Xavier, trazidas para o nosso conhecimento por meio do amigo espiritual Neio Lúcio. Jesus se reunia ao fim do dia em casa de Pedro, em Cafarnaum. E nós podemos imaginar o quanto especial eram esses encontros, não é? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a glória do esforço. Então, nessas reuniões lá em casa de Pedro, os apóstolos indagavam ao mestre, compartilhavam das suas inquietações, assim como nós fazemos. Então chamemos Jesus para sentar conosco e compartilhemos com Ele as nossas inquietações, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos. Relacionava Tiago, filho de Alfeu, as dificuldades naturais na preparação do discípulo, quando várias opiniões se fizeram ouvir sobre os percalços do aprimoramento. Os discípulos são maravilhosos, não é? Porque eles são bem iguaizinhos a nós. Se reuniram para falar das dificuldades do processo do discipulado, né? Somos nós nos reunindo para dizer o quanto é difícil seguir Jesus, o quanto desafiador é para a nossa jornada seguirmos os seus passos, fazer as coisas que ele fazia. Afinal, o mestre é o governador do planeta, é o espírito puro, e nós ainda estamos longe disso. Então era mais ou menos isso que os discípulos faziam. Elencavam um rol de dificuldades para esse processo de preparação do discípulo. É quase impossível praticar as lições da Boa Nova no mundo avesso à bondade, à renúncia e ao perdão. Acho que nós também pensamos isso, né? Nesse mundo que nós estamos vivendo, tão avesso à bondade, à renúncia e ao perdão, é praticamente impossível colocarmos em prática os ensinamentos do Evangelho. A maioria das criaturas compraz-se na avareza e no endurecimento. Não é o que nós pensamos? Há exemplos dos discípulos. Olhamos para o mundo e vemos que a maioria das pessoas estão acomodadas e satisfeitas na avareza, na maldade, no endurecimento de seus corações. Registrava o mestre a conceituação expendida pelos companheiros em significativa quietude, quando Pedro o convocou diretamente ao assunto. Jesus é assim, ele fica conosco, ouvindo os nossos queixumes, os nossos murmúrios, as nossas lamentações, em silêncio. E ele nos ouve atentamente, acolhe no seu coração as nossas perturbações e intervém, nos orienta, nos aconselha quando nós pedimos. Do contrário, ele permanece ali, junto de nós, aguardando a manifestação do nosso querer, da nossa vontade. E assim, ele aguarda até que Pedro questiona, convoca Jesus a participar daquela conversa. Jesus então refletiu alguns instantes, nos dando o ensinamento da ponderação, da reflexão, sem sair reagindo, sem sair falando ao léu, e ponderou. Entre ensino e aproveitamento, tudo depende do aprendiz. Depende da nossa postura interna, não é? Da nossa disposição ao aprendizado.
e a seguir falou com brandura. Existiu no tempo de Davi um grande artista que se especializara na harpa com tamanha perfeição que várias pessoas importantes vinham de muito longe a fim de ouvi-lo. Grandes senhores, com as suas comitivas, descansavam de quando em quando junto à moradia dele, cercada de arvoredo, para escutar-lhe as sublimes improvisações. O admirável mestre fez renome e fortuna, parecendo a todos que ninguém o igualaria na terra na expressão musical a que se consagrara. Em seus saraus e exibições, possuía em seu serviço pessoal um escravo aparentemente inábil e atoleimado, que servia água doce e frutas aos convivas, e que jamais conversava, fixando toda a atenção no instrumento divino, como se vivesse fascinado pelas mãos que o tangiam. Muitos anos correram quando, certa noite, o artista volta de inesperado ao domicílio, findo o banquete de um amigo nas vizinhanças, e com indizível espanto assinala celeste melodia no ar. Alguém tocava magistralmente em sua casa solitária, qual se fora um anjo exilado no mundo. Quem seria o estrangeiro que lhe tomara o lugar? Em lágrimas de emoção, por pressentir a existência de alguém com um ideal artístico muito superior ao dele, avança devagar para não ser percebido. E sob intraduzível assombro, verificou que o harpista maravilhoso era o seu velho escravo tolo, que, usando os minutos que lhe pertenciam por direito e sem incomodar a ninguém, exercitava as lições do Senhor, as quais emprestava desde muito tempo todo o seu vigilante amor em comovido silêncio. Foi então que o artista magnânimo e famoso libertou-o e conferiu-lhe a posição que por justiça merecia. Diante da estranheza dos discípulos que se calavam confundidos, o mestre rematou. Podemos ser nós também confundidos, né? O que é que Jesus quis dizer com isso? Os discípulos estavam questionando sobre a dificuldade do aprendizado em seguir os seus passos, em se tornar efetivamente um discípulo do mestre. Jesus começa a explicar que entre o ensinamento e o aprendizado, o que é determinante é a conduta do aprendiz, e conta essa história. Os discípulos estavam confusos e nós também, não é? Então o mestre, ajudando-nos a esclarecer a nós e aos discípulos, rematou. A aquisição de qualidades nobres é a glória infalível do esforço. Todo homem e toda mulher que usarem as horas que dispõem na harpa da vida, correspondendo à sabedoria e à beleza com que nosso Pai se manifesta em todos os quadros do mundo, depressa lhe absorverão a grandeza e as sublimidades, convertendo-se em representantes do céu para seus irmãos em humanidade. Quando a criatura, porém, somente trabalha na cota do tempo que lhe é paga pelas mordomias da terra,
sem qualquer aproveitamento das largas concessões de horas que a divina bondade lhe concede no corpo, nada mais receberá além da remuneração transitória do mundo. Eu acho que os discípulos devem ter silenciado, assim como nós, né? Jesus está relembrando para a gente que nas nossas infinitas possibilidades aqui na Terra, aproveitar essas oportunidades, essas possibilidades, depende do esforço que despendemos para aproveitarmos as horas que nos são oferecidas em favor desses aprendizados. A nossa energia, o nosso trabalho, a nossa transpiração. É como se Jesus estivesse dizendo para a gente que diante dos trabalhos, diante das lições da vida, se nós não pararmos e nos debruçarmos a estudá-las para entender o quanto essas lições nos impactam, o quanto essas lições estão nos oferecendo de orientação, o quanto nós temos que transformar em nós e fazermos esse trabalho. Esse é o esforço, a renúncia, o sacrifício de cada um. Porque as lições estão aí. As sementes estão lançadas. Quem de nós vai recolher essas sementes? Cavar a terra, adubar a terra, trabalhar a terra, plantar a semente, cuidar da semente para que ela floresça, frutifique e que nós possamos colher os frutos e compartilhá-los com o nosso irmão de jornada. É esse o esforço que Jesus está nos convocando para que nós sejamos representantes do céu na jornada dos nossos irmãos. Para que nós sejamos representantes da paciência, da benevolência, da bondade, da indulgência, da tolerância, da humildade. E como edificar isso em nós, se nós não fizermos o trabalho em nós? Com o esforço de vencermos as nossas próprias dificuldades, os nossos próprios erros, os nossos próprios vícios, as nossas próprias imperfeições. Porque Jesus arremata dizendo que quando nós trabalhamos fazendo somente aquilo que nos cabe, nós já recebemos a recompensa da terra. A terra já nos pagou. Nós somos convocados a algo mais. E esse algo mais é aproveitar as oportunidades da vida em favor de nos transformarmos, de nos modificarmos, de nos tornarmos representantes do céu aqui na terra, nessa caminhada com os nossos irmãos de jornada. Vigilantes do nosso agir, vigilantes no nosso comportamento, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, no nosso sentir. Agindo como jardineiros, aguando a terra do nosso coração, tirando as ervas daninhas da inveja, da preguiça, da maledicência, do egoísmo, do orgulho, da maldade que cresce em nós. Como? Fazendo o esforço de cada dia para sermos melhores. Se caímos hoje, respiremos fundo e levantemos, persistindo, tentando novamente, até o limite das nossas forças. O que distingue a oportunidade do aprendizado e o aprendizado é a qualidade do aprendiz. Qual é a qualidade do nosso coração?
que nós estamos oferecendo nessa nossa jornada aqui na Terra. Nosso convite, meus irmãos e minhas irmãs, o convite que Jesus nos faz no dia de hoje é que façamos todo o bem, ofereçamos ao nosso irmão de caminhada o melhor de nós, no esforço de cada dia, de cada segundo, de cada minuto, de cada hora. Vigilantes no nosso comportamento, sabendo cair, mas também sabendo levantar e seguir em frente, nesse trabalho abençoado de edificação do novo homem, da nova mulher que nós queremos ser, com Jesus, sempre, sempre com Ele. Fiquem em paz, que Jesus abençoe esse nosso movimento de nos tornarmos melhores, seguindo o seu exemplo. E até uma próxima oportunidade.